voltamos com o Ver Mais e agora o assunto é sério, viu, gente? Uma doença que abala a estrutura de muitas famílias. Quando diagnosticado em um primeiro momento, o câncer causa incerteza e também revolta em muitas pessoas. Mas há tratamentos indicados para combater essa doença. Um deles é a radioterapia. Para falar sobre isso, eu converso agora com o radio-oncologista Omar Sullivan Ruza Filho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Então, a gente estava conversando, gente, aqui durante o intervalo, inclusive, sobre esse assunto. E a primeira coisa que é interessante a gente falar é que o câncer é a segunda causa de mortes no Brasil. E é uma doença, assim, que, se a gente vai ver as estatísticas, a gente se surpreende, né? Se assusta, né, doutor? Então, aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento de rádio, porque a gente conhece, ouve muito falar sobre a quimioterapia, mas o tratamento de rádio, como é que ele funciona, né? Ele pode ser associado ao tratamento de rádio, de quimioterapia? O que a gente pode acrescentar aí, doutor? Tá bom. A rádio é um pouquinho diferente da quimio, né? A gente conhece bastante a quimioterapia porque a gente vê muito em filme, né? Aparece bastante, o pessoal perdendo o cabelo, passando mal. E a rádio já é um pouco diferente disso. Ela não tem tantos efeitos colaterais, na verdade. Depende muito da localização que tu vai tratar, né? Mas é um pouco diferente. Tu faz aplicações diárias. Na realidade, é como se fosse fazer um raio-x. A gente até avisa os pacientes, né? De uma maneira que eles entendam como se fosse um banho de luz que tu vai tomar diariamente. E esse banho de luz, dependendo da localização, pode ocasionar um pouco de náusea, né? Dependendo principalmente da dose que tu faz para ele durante o dia. Mas geralmente é um tratamento mais longo, digamos, mama, por exemplo, né? Geralmente é um tratamento que a gente chama de adjuvante. Ele vem como uma prevenção junto com a cirurgia e a quimioterapia. Então, a mama é a segunda causa segunda maior causa de câncer em mulheres, né? Na verdade, é a primeira e a segunda maior causa no mundo, só perde mesmo para o pulmão. E quase toda paciente que faz hoje o tipo de cirurgia conservadora de mama tem que fazer radioterapia. Conservadora seria que mantém preservação da mama, é. Antigamente se fazia muito mastectomia, que seria a retirada total da mama, né? Hoje a gente evita o máximo fazer mastectomia, faz ela só em casos que realmente necessitam, ou tumores grandes, ou tumores mais avançados. E mesmo assim a gente tenta preservar a mama. Faz a quimio antes, preserva a mama, faz uma cirurgia conservadora e a rádio entra, então, em cima dessa mama conservada para que não precise se retirar ou fazer um tratamento mais agressivo. Então, nos casos, geralmente, de mama, é indicado a radioterapia? A radioterapia. A gente chama de radioterapia adjuvante, né? Porque ela vem depois do tratamento inicial. Então, tu tinhas comentado antes que ela pode ser associada. Realmente, a rádio, geralmente, ela é associada. São poucos os casos em que a gente faz radioterapia exclusiva, que a gente chama, né? Só rádio. Então, no caso da mama, vamos usar ela como exemplo, porque a gente tem tantos casos, né? Tantos locais que tem câncer. Mas a mama paciente, por exemplo, faz a cirurgia conservadora. Aí, se ela tem indicação ou não, ela faz a quimio. Se não, ela vai direto para a rádio. Geralmente, são em torno de 28 a 30 sessões de radioterapia. A gente faz isso de segunda a sexta, descansando sábado, domingo e eventuais feriados que tem. A aplicação da rádio, na verdade, ela dura em torno de 7 a 10 minutinhos. Então, o tratamento de um paciente deve demorar de 10 a 15, que é o tempo da paciente se trocar, se localizar no aparelho, fazer a aplicação e sair da sala. Agora, por exemplo, as mulheres que têm o câncer de mama e precisam fazer a radioterapia, existe alguma consequência ou algum efeito que pode afetar pulmão e outros órgãos, doutor? Isso é um estigma que a radioterapia tem, principalmente uma radioterapia de 20 anos atrás, né? A gente chamava radioterapia convencional ou 2D, e isso mudou muito nos últimos anos. Assim, a radioterapia deu um salto tecnológico muito grande nos últimos 15 anos. Então, hoje a gente tem a nossa mão a radioterapia tridimensional, justamente para evitar essa dose alta em tecidos sadios, digamos, em órgãos que a gente não quer irradiar, tipo pulmão, coração, e até mesmo diminuir a dose em pele. Hoje em dia a gente tem usado também muito a radioterapia 3D em mama para tirar a dose de cima das próteses mamárias, que hoje a gente tem muita prótese. Mesmo que a paciente faça uma mastectomia, tenta se preservar a pele, que a gente chama de adenomastectomia, e se coloca uma prótese ou um expansor, né, para dilatar essa pele. E o problema da radioterapia convencional é que ela dá uma dose muito alta nessas próteses e causando rejeição no futuro, tendo que tirar essa prótese e fazer tudo de novo. Então, hoje, a tecnologia, a radioterapia tridimensional, ela veio justamente para ajudar isso. A gente diminui a dose no tecido bom e irradia aquilo que a gente quer irradiar, dando dose alta onde precisa. E aí a gente estava falando também sobre, então, as mulheres, o que mais afeta hoje em dia é o câncer de mama. E nos homens, qual seria? O câncer de próstata.
Nesse caso também é feito a radioterapia? Radioterapia. No caso de próstata, então, é um dos casos que se pode tratar exclusivo, né? A próstata, durante muitos anos, veio sendo tratada simplesmente... não é simplesmente, claro, só com cirurgia, né? Como se fosse o primeiro standard. E era, na verdade. Hoje em dia, esse paradigma tem mudado muito, né? A gente tem feito muito tratamento só de radioterapia para a próstata e com resultados semelhantes à cirurgia e com menos efeitos colaterais, na verdade. Aí a gente entra de novo naquela questão da radioterapia convencional ou 2D. Antigamente, a gente fazia uma radioterapia convencional e 2D e a gente tinha muito efeito colateral. Realmente, dava muita dose no reto, na bexiga, principalmente, e os pacientes sofriam muito com isso mais para frente. Seriam efeitos colaterais crônicos, né? Sangramentos, tanto pela bexiga quanto pelo reto. E hoje, com tratamento de 3D, isso mudou muito. A gente consegue dar doses muito altas no tumor, preservando muito o reto e a bexiga. Na verdade, dependendo da técnica, como a gente tem hoje o IMRT, a gente dá doses praticamente nulas na bexiga e no reto, causando uma dose extremamente alta no tumor, né? E a gente sabe que o tumor de próstata ele é dose dependente. Quanto maior dose, maior controle. Então, e o câncer de próstata, ele é um câncer da terceira idade, digamos assim, né? Os meus pacientes que me desculpem, mas 3/4 dos tumores de próstata acontecem em pacientes idosos, acima de 60, 65 anos. Então, a gente tem visto muito caso de câncer de próstata em paciente jovem e câncer de mama também em paciente jovem. Isso é raro, né? Não é comum, só que a gente tem visto isso aumentar. No caso de mama, por exemplo, a gente fala muito, tem se falado muito no uso do anticoncepcional. A gente vem de uma era, principalmente a partir da década de 70, em que a gente teve um aumento de 10 vezes o número de casos de câncer de mama. Isso está associado, só que não foi provado ainda, né, no uso de anticoncepcional oral. Porque as mulheres têm começado a usar o anticoncepcional oral muito cedo, precocemente, durante um longo tempo, antes da primeira gravidez, geralmente antes de 35 anos. Então, isso tem se associado muito ao aumento dos casos de câncer, né? E também porque é um aumento do diagnóstico, né? Tem sido feito mais autoexame, principalmente no sul do Brasil, onde o pessoal tem muita cultura. Então, o diagnóstico tem sido feito mais rápido, né? Agora, doutora, a gente está falando aqui sobre esse tratamento de radioterapia, até porque aqui na nossa região, quem precisa fazer esse tratamento precisa ir até Blumenau. Então, agora, a partir de agora, a gente vai ter, daqui para frente, um centro em Balneário Camboriú, é isso? Isso. A gente está abrindo uma clínica em Balneário. A clínica, a parte física, né, realmente ela está pronta, né? A gente está montando agora o equipamento. Isso deve demorar mais uns 30, 45 dias. E até o teste, aceite e tudo mais. A princípio, a clínica vai funcionar com particular e convênios, né? A gente está esperando só os alvarás, as licenças, todas que a gente precisa para o funcionamento normal. E aí o credenciamento ocorrendo naturalmente nesses convênios. No caso do Sistema Único de Saúde, é um pouquinho mais complexa essa questão, que realmente o credenciamento é feito por Blumenau, então isso ainda vai ter que ser visto como vai ser feito. Né, é uma coisa que vai levar um tempo ainda, mas a princípio vai abrir para particular e convênios e tudo der certo, daqui a 60 dias ela já está tratando. Que bom. Obrigada, doutor, pela sua presença, pela nossa conversa e que bom que a gente vai poder contar aqui na nossa região com mais uma possibilidade para que as pessoas não precisem viajar e possam se tratar aqui. Obrigada. Obrigado.